Boa noite, pessoal. Então, nossa primeira aula é sobre o maior divisor comum e o teorema fundamental da aritmética. Então, para quem não é familiarizado, eu vou começar lembrando de uns princípios dos conjuntos dos números naturais, que é o princípio da indução e o princípio da boa ordenação. Então, vamos começar pelo princípio da indução. Então, o princípio da adução diz o seguinte, ó. Se Q é um conjunto de inteiros tal que um pertence a Q, N pertence a Q implica que o N mais 1 pertence a Q, então todos os inteiros maiores ou iguais do que 1 pertencem a Q. Então esse é o princípio da indução. Agora, o princípio da boa ordenação ele diz o seguinte: se há um conjunto de inteiros positivos, então A contém um menor elemento. Então esse é o princípio da boa ordenação. Agora eu vou definir divisibilidade. Então sejam N, C, D números inteiros. Dizemos que D divide N essa notação significa que D divide N se N igual a CD para algum C. Dizemos que N é um múltiplo de D
Se D divide N. Se D não divide N, escrevemos essa notação aqui. Então agora eu vou listar uma das propriedades da divisão. Então, primeira propriedade. N divide N. Essa é a reflexividade. Se D divide N e D divide M, isso implica que D divide AN mais BM. Então aqui vamos definir sejam A, esqueci de dizer que A, B, D, N e M são inteiros. Então, propriedade C. D divide N. E N divide M. Isso implica que D divide M. Então, essa propriedade aqui é chamada transitividade. E a propriedade B era chamada linearidade. Propriedade D. Se D divide N, D divide N, implica que AD divide AN. Essa daqui é a propriedade da multiplicatividade. Propriedade E. Se AD divide AN e A é diferente de zero, isso implica que D divide N. Essa aqui é a lei do cancelamento. Propriedade F. Divide N para todo número natural N. Propriedade G. N divide zero. Propriedade H. Se zero divide N, implica que N igual a zero. Propriedade I. Se D divide N e N diferente de zero, isso implica que o módulo de D é menor ou igual que o módulo de N. Propriedade J. D divide N e N divide D,
Isso implica que módulo de D igual ao módulo de N. E propriedade K, D divide N e D diferente de zero, isso implica que N sobre D divide N. Certo? Então essas aí são umas propriedades básicas da divisão. A prova dela é só usar a definição de divisibilidade. Então vou deixar as provas desses resultados como exercício. E agora a gente vai construir o maior divisor comum. Certo? Então vamos começar com uma definição. Definição de um divisor comum. Então, se D divide A e D divide B, então D é chamado um divisor comum de A e B. Então, agora vem o primeiro teorema da nossa aula. Então, teorema 1. Dados dois inteiros A e B, existe um divisor comum D de A e B da forma, vamos chamar essa equação de 1, D igual a x mais by. Então deixa eu salvar. Como é que eu faço isso aqui? Não, não é isso que eu quero fazer. Onde é que eu fazia aqui? Tô esquecendo. Espera aí.
Tinha uma função aqui que eu esqueci como que usa. Que eu podia deixar separar isso aqui. Então, voltando para o teorema 1, dados dois inteiros A e B, existe um divisor comum D de A e B da forma D igual a AX mais BY, onde X e Y são inteiros. Além disso, todo divisor comum de A e B divide D. Então vamos para a prova desse resultado. Sem perda de generalidade, vamos assumir que A maior ou igual do que zero e B maior ou igual do que zero. A prova será por indução. Prova será por indução na soma de A e B em N igual a A mais B. Então, primeiro caso, se N igual a zero, então podemos pegar D igual a x mais by igual a zero. Porque se A é maior ou igual do que zero e B maior ou igual do que zero, A e B são não negativos, e a soma deles dá zero, então A e B são iguais a zero, e portanto D é igual a zero, D igual a x mais by é igual a zero, para quaisquer que sejam x e y inteiros. Então, assim, o nosso D divide A e B. Certo? Porque na nossa convenção, que a gente tinha posto lá anteriormente, é que zero só divide zero. Agora vamos... Então, a gente provou para o primeiro caso. Agora, sem perda de generalidade de novo, vamos assumir que o A é maior ou igual do que o B. O primeiro caso agora é o caso em que B é igual a zero. Então, se B é igual a zero, a gente tem que D é igual a x mais 0y, que é igual a x. Certo? Então, a fim de que D divida A, D é igual a x. Para D dividir A, só existe uma possibilidade aqui. Existem duas possibilidades, né? Ou x igual a 1, e portanto D igual a A, ou x igual a menos 1, e D igual a menos A. Então, vamos ficar com a possibilidade x igual a 1. Então, a fim de que D divide A, as únicas possibilidades são x igual a mais ou menos 1. E, portanto, D
igual a mais ou menos A. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos assumir que a equação D igual a ax mais by, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar a nossa hipótese de indução agora. Vamos assumir que sempre existe um divisor comum de K e L da forma D igual a K. Então vamos assumir que existe um divisor comum D de K e L, tal que D igual a kx mais ly, x e y inteiros, para todos os pares K mais L igual a 1, 2, 3, etc., até n menos 1. Então essa é a nossa hipótese de indução. Então vamos assumir que isso vale para todo par K e L, onde a soma K mais L é 1, 2, 3, n menos 1. E vamos pegar agora n igual a A mais B, ou seja, a gente quer provar o passo indutivo agora. Então vamos fixar A e B, certo? Somando n. Lembrando, cadê aqui? Que a gente está assumindo sem perda de generalidade que A é maior ou igual do que B. É a nossa hipótese sem perda de generalidade. Então seja n igual a A mais B. Então, vamos colocar K igual a A menos B e L igual a B. A gente já fez lá em cima o caso em que B era igual a zero. Então agora a gente pode assumir que B é maior ou igual do que 1. Certo? Então K mais L é igual a A menos B mais B, que é igual a A, que é menor ou igual do que N menos 1. Certo? Porque se A mais B soma N e B é maior ou igual do que 1, A tem que ser menor ou igual do que N menos 1. Então, o nosso K e esse K e esse L particular, são menores ou iguais que N menos 1, a gente pode usar a hipótese de indução. Então, existe um divisor comum D
de K e L, tal que D é igual a menos B, x mais BY. Certo? Ó, esse aqui é o K e esse aqui é o L. Então, existe um par de inteiros x e y satisfazendo essa equação. Então, em particular, D divide L, que é igual a B, e D divide K, que é igual a menos B. Então, B é igual a CD para algum C, e A menos B é igual a UD para algum U. Então, para C e D, C e U, pertencente aos inteiros. Então, vamos lá. A menos B é igual a UD, B é igual a CD, A é igual a C mais U, D. Certo? Então, C mais U é inteiro, D é inteiro. Isso aqui implica que D divide A. Então, olha só. A gente aqui já tinha que D divide B. E aqui a gente obteve que D divide A. Ou seja, D é divisor comum de A e B. E D é da forma D igual a AX mais BY menos X. Por que essa equação aqui, ó? Porque vamos olhar aqui para o D, ó. Ó, D igual a AX igual a X mais X menos Y que multiplica B. Certo? Então, a gente provou a primeira parte do teorema. Agora a gente quer provar que todo divisor comum de A e B divide D. Então, se U divide A e U divide B, então A sobre U é um inteiro, B sobre U é um inteiro. Então, isso implica, essa equação aqui, ó, implica que D sobre U vai ser igual a sobre U x mais B sobre U y. Isso é um inteiro. E isso é um inteiro. Então, isso implica que D sobre U é um inteiro. Ou seja, qualquer divisor comum de A e B divide D. E isso termina a demonstração do teorema. Agora vamos para o segundo teorema,
que propriamente dito é a construção do maior divisor comum. Dados inteiros. A e B. Existe um e somente um natural de com as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade é que D é não negativo. A segunda propriedade é que D é um divisor comum de A e B. E a terceira propriedade é que se E é um divisor comum de A e B, isso implica que E divide D. Então, vamos voltar aqui para o teorema 1. Dados dois inteiros A e B, existe um divisor comum de A e B da forma D igual a x mais by, onde x e y são inteiros. Além disso, todo divisor comum de A e B divide D. Ou seja, por esse teorema, existe pelo menos um inteiro satisfazendo a propriedade B e C, certo? Então, prova. Pelo teorema 1, existe pelo menos um D satisfazendo B e C. Mas observe que menos D também satisfaz essas propriedades. Lá no teorema 1 era só trocar x por menos x e y por menos y. Agora, seja D' um qualquer outro número satisfazendo B e C. Então, C implica que D divide D'. Agora, pelo teorema 1 e B, implica que D' divide D. Certo? Por quê? Por que disso? Porque o que dizia o teorema 1?
o teorema 1 dizia que todo divisor comum de A e B divide aquele D especial. Ou seja, D' é um divisor comum de A e B, então D' tem que dividir D. Logo, módulo de D igual a módulo de D'. Então isso prova a unicidade. Então agora a gente pode definir o nosso maior divisor comum. O número D do teorema 2 é chamado maior divisor comum de A e B. E é denotado por GCD AB igual a D. GCD vem do inglês Greatest Common Divisor. Então, o que é um maior divisor comum? O maior divisor comum é um número não negativo, é um divisor comum de A e B, e tem a propriedade de qualquer outro divisor comum de A e B, implica que esse número divide o maior divisor comum. Certo? Agora eu vou listar umas propriedades do maior divisor comum. Então, o maior divisor comum tem as seguintes propriedades. Então, primeira propriedade, maior divisor comum de A e B é igual ao maior divisor comum de B e A. O maior divisor comum entre A e o maior divisor comum entre B e C é igual ao maior divisor comum entre o maior divisor comum de A e B e C. O maior divisor comum entre A e C e BC é igual ao módulo de C. Maior divisor comum entre A e B. E quarta propriedade, maior divisor comum entre A e 1 é igual a 1. Então, eu vou provar aqui somente duas propriedades. As outras ficam como exercício. Então, propriedade B. Vamos escrever E igual ao maior divisor comum entre A o que aconteceu aqui? Maior divisor comum entre A e o maior divisor comum de B e C e F
igual ao maior divisor comum entre o maior divisor comum entre A e B e C. Certo? A gente deseja mostrar que E é igual a F. Então, E divide A, E divide o maior divisor comum de B e C. Isso implica que E divide A, E divide B e E divide C. Isso daqui implica que E divide o maior divisor comum de A e B. Então, esse aqui junto com esse aqui implica, essas duas aqui implicam que E divide F. E similarmente, a gente pode deduzir que F divide E. Então, isso implica que E igual a F. Certo? Agora vamos provar a propriedade C. Então, o que dizia a propriedade C? Dizia que o maior divisor comum entre A e C e BC é o módulo de C vezes o maior divisor comum entre A e B. Então, seja D igual ao maior divisor comum entre A e B. E E o maior divisor comum entre AC e BC. Então, vamos escrever D no formato AX mais BY. A gente sabe pelo Teorema 1 que existe x e y inteiros que realizam essa equação D igual a AX mais BY. Multiplicando essa equação por C, a gente vai ter CD igual a CAX mais CBY. Então, CD divide CA e CD divide CB. Isso implica que C divide E. Ops. Que CD divide E. Agora, para mostrar que E divide CD, por essa equação aqui, que eu estou circulando, eu vou ter que CD sobre E é igual a CA sobre EX mais CB sobre EY. E E é o maior divisor comum entre AC e BC. Então, isso aqui é um inteiro. E isso daqui também é um inteiro. Ou seja, CD sobre E, isso implica
que isso aqui é um inteiro também, ou seja, E divide CD, o que implica essas duas afirmações aqui, implica que E é igual a CD. Módulo de C, peraí, me esqueci aqui. Módulo de C não. Isso da CD dividir E divide CD implica que E é igual ao módulo de C vezes D, né? Porque E e D são positivos. Então essa era a demonstração das duas propriedades. Agora o teorema 3, também chamado como lema de Euclides. Se D divide AB e o maior divisor comum entre A e B é igual a 1, peraí, deixa eu... Maior divisor comum entre A e D igual a 1, então D divide B. A prova disso é bastante simples. Então a gente pode escrever 1 como sendo igual a dx mais AY, certo? Porque o maior divisor comum a gente pode sempre escrever lá no formato do teorema 1. Multiplicando essa equação por B, a gente tem que B é igual a B dBx mais ABY. Mas D divide DB e D divide AB, certo? D divide DB e D divide AB implica que D divide B. Então agora a gente está pronto para definir os números primos. Um inteiro P é chamado primo se P é maior do que 1 e os únicos divisores positivos de P são 1 e P. Se N não é primo,
Então N é chamado composto. Nesse caso, quer dizer, nesse curso, a letra P sempre denotará um número primo. E P caligráfico, o conjunto dos números primos. Então, quarto teorema da aula de hoje. Esse teorema é de Euclides. Existem infinitos números primos. Então, a prova. Suponho que existe somente uma quantidade finita deles. Então a prova é por absurdo. A gente vai supor que existe somente uma quantidade finita de números primos. Então vamos listar todos os primos que existem. Então sejam P1, etc., Pn, todos os primos que existem. Agora seja n maiúsculo igual ao produto de todos esses primos que existem mais 1. Então, se eu listei todos os primos, por hipótese, n não é primo. Uma vez que n é maior do que pi para todo i igual a 1 n. Então n é maior que todos os primos que existem, então n não pode ser primo. Logo n é composto. Então existe Q maior do que 1, Q divide N, porque ele é composto. Agora, vem a seguinte afirmação.
todo inteiro, todo natural, ou é primo, ou é um produto de primos. Essa afirmação a gente prova por indução. Prova por indução. Vou deixar como exercício. Certo? Então o nosso número Q, ou ele é primo, ou ele é produto de primos. Certo? Então seja Q', um primo, Q' que divide Q. Agora, por que no N aqui é o produto de primos mais 1? Qualquer divisor de N tem maior divisor comum. Então agora, maior divisor comum de Q' e PI é igual a 1 para todo I. Uma contradição. E isso termina a prova por contradição. Por quê? Certo? Ó, qualquer divisor Q de N, ele não divide nenhum dos primos PI, certo? Porque tem esse mais 1. É produto dos primos N, N maiúsculo é o produto dos todos os primos que existem mais 1. Então, qualquer divisor de N não divide um desses primos PI. Então, Q' é um divisor de N, certo? E, portanto, Q' tem que ter maior divisor comum igual a 1 entre esses PIs. Cada maior divisor entre Q' e PI tem que ser igual a 1. Ou seja, Q' é um primo do qual não está na nossa lista de todos os primos, certo? Então isso implica que existem infinitos primos. Agora vem o quinto teorema da nossa aula. O teorema fundamental da aritmética. Então, todo inteiro n maior do que 1 pode ser representado como produto de fatores primos de uma forma única. Fora a ordem dos fatores.
certo? Então, a prova. Na prova de que existem infinitos primos, a gente fez uma afirmação, certo? Essa afirmação aqui. Todo natural ou é primo ou é o produto de primos. E a prova ficou como exercício por indução. Então, pela afirmação do teorema anterior, essa afirmação que eu acabei de ler, pela afirmação da prova do teorema anterior, N ou é primo ou é o produto de primos. Então, o que a gente quer provar aqui é a unicidade, certo? Então, a prova da unicidade será por indução em N. Então, é claro que vale para o primeiro caso, que é o N igual a 2. Então, sejam P1, P2, PS e Q1, Q2, QT, primos, tais que N igual a P1, P2, PS, Q igual a Q1, Q2, QT. Certo? Então, P1 divide algum QJ. Certo? Sem perda de generalidade, digamos que P1 divide Q1. Logo, P1 igual a Q1, porque eles são primos. Agora, N sobre P1 é igual a P2, PS, que é igual a Q2 vezes QT. Mas N sobre P1 é menor do que N. Logo, podemos usar a hipótese de indução. Para N sobre P1.
Logo, a fatoração em P2PS é idêntica à fatoração Q2QS a menos de um rearranjo da ordem dos fatores. Logo S igual a T. E isso termina a demonstração. Então, pelo teorema da aritmética, fundamental da aritmética, a gente pode escrever qualquer número natural n, a gente pode decompor ele como produto de potências de primos. Então, a gente pode escrever n como sendo P1 na alfa 1 vezes PR na alfa R, onde P1 até PR são primos distintos. Então, qualquer número natural n, a gente pode decompor ele como produto de potências de primos. E esses produtos, e essa decomposição, ela é única a menos de rearranjo dos fatores. Agora aqui vem uma notação que a gente vai usar com bastante frequência nesse curso. P alfa 2 barras n significa que alfa é a maior potência de P que divide n, ou seja, alfa é igual ao máximo dos betas para os quais P beta divide n. Então, alfa é a maior potência de P para a qual P é elevado a alfa divide n. Então, eu também posso escrever n como sendo o produto P elevado a alfa P, 2 barras n, de P elevado a alfa P. Outra forma de representar o número n. Eu também posso escrever n como sendo o produto de todos os primos de P na alfa P, onde alfa P é tal que P alfa P é a maior potência de P que divide n. Agora vem o teorema sexto da aula. Se dois inteiros A e B
tem fatorações A igual ao produto sobre todos os primos de P alfa P, e B igual o produto sobre todos os primos de P a beta P. Então, se dois inteiros A e B têm essas fatorações. Então, o maior divisor comum de A e B pode ser escrito como produtório sobre todos os primos de P elevado ao mínimo entre alfa P e beta P. E a prova desse resultado é exercício. Agora aqui vem uma questão, certo? Notem que a gente definiu o conjunto dos números primos como sendo o conjunto dos inteiros maiores do que 1 e que são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. Então, por que que 1 não é primo? Por que que 1 não é primo? A gente define 1 como não sendo primo, porque para não perder a unicidade da fatoração do teorema fundamental da aritmética. Certo? Porque olha só, se eu posso escrever n como sendo o produtório P alfa P, maior potência de P, alfa P é a maior potência de P que divide n, de P elevado a alfa P. Isso aqui seria igual a 1 elevado a L, produtório de P alfa P para todo L natural. Ou seja, se a gente definisse 1 como sendo primo, a gente perderia a unicidade da representação em produto de fatores primos. Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem dúvidas por e-mail e a gente vai continuando.